Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar de um assunto não muito bom, que mexe com o bolso de muita gente, a maior parte dos brasileiros, eu acho, que é a questão do reajuste dos planos de saúde, incluindo o reajuste retroativo cobrado a partir deste mês. Eu converso com o Armando Rovai, que é professor de Direito do Consumidor e empresarial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e secretário nacional do Consumidor. Doutor Armando Rovai, boa noite. Boa noite, Denise. Como vai? Bom, vai ser uma surpresa para muita gente que não sabia. No ano passado nós tivemos adiamento desse reajuste em função da pandemia. A pandemia continua presente, assim como as dificuldades, mas agora vem o reajuste. Vem o reajuste e é um represamento, né? É um represamento porque houve uma suspensão do reajuste e agora eles vão fazer a cobrança e no momento inoportuno, porque é justamente enquanto a economia ainda não reagiu o suficiente e aí muitas das pessoas estão com o cinto apertado e vão ter dificuldade para assumir um duplo ônus, porque tem o reajuste natural da virada do ano e mais o reajuste que foi suspenso. Então você vai ter uma oneração para o cidadão, aquele que é usuário do plano de saúde, bastante forte. E vai ser parcelado em 12 vezes. E como é que a pessoa confere qual que é o percentual, se é correto o percentual que vai ser aplicado? Os boletos têm que informar suficientemente. Uma das obrigações que o Código de Defesa do Consumidor determina é que haja informação adequada. Então, há de ter a informação bem esclarecida, dando o percentual adequado, mas, de todo modo, por mais informado que seja, haverá um ônus que vai atrapalhar a vida do cidadão. Isso pode chegar num total de até 20% ou mais, até 25% em alguns casos. A reposição vai até 8,14%. 8,14% a reposição nos planos individuais. Agora, você tem aí outras reposições, um outro aumento, naturalmente, que é o reajuste de plano para plano. Aí você tem que ver no contrato especificamente o que foi determinado. E tem a questão, inclusive, de faixa etária também. Faixa etária, que você tem que verificar o período também do ano passado, que houve a mudança da faixa etária. Porque você tem o período de setembro até dezembro, onde também houve uma suspensão. De maio, onde foi determinada a suspensão, até setembro, você teve determinado sobrestamento e depois de setembro até dezembro. E tudo isso é acumulado. Então tem que ser verificado para obter determinado valor e se mensurar o montante que vai ser pago agora. Agora, a pessoa tem como renegociar esse aumento, fazer com que a aplicação seja de uma outra forma, porque esse retroativo vai ser parcelado em 12 meses, mas tem o outro que ele é aplicado de uma vez só. Olha, Denise, tem, mas fica muito difícil de ocorrer uma negociação com uma operadora ou com uma empresa administradora de plano de saúde, porque o indivíduo, o cidadão, não tem condições de dialogar suficientemente. O que pode ser feito é a portabilidade, mudar de administradora ou de plano de saúde, porque a concorrência por si só acaba fazendo com que o mercado se adeque. Então, talvez seja um mecanismo adequado. Agora, também, por outro lado, nem sempre o plano mais barato tem a mesma qualidade. Agora, e tem planos que não funcionam. A gente vê que, com muita frequência, os planos são suspensos, determinadas modalidades, porque eles não vão cumprir no que está prometido em contrato. Aí tem que se socorrer junto à ANS. A ANS tem canais próprios para isso. E a Senacom, que é o órgão competente do Ministério da Justiça, que coordena todos os órgãos de defesa do consumidor no Brasil, tem também uma plataforma, que é o consumidor.gov, onde pode ser efetuada a reclamação para que haja composição entre as partes para solucionar o problema.
Então, veja, o que nós não podemos também deixar é que esse reajuste, esse maléfico reajuste, traga maior judicialização, porque nós vivemos um caos jurídico também nessa questão. Nós já temos hoje, também ocasionado pelo excesso de questões consumeristas, por volta de quase 200 milhões de ações no Brasil. 100 milhões de ações. Temos 200 milhões de habitantes para 100 milhões de ações. Então, não é oportuno também judicializar o tempo todo. Então, meios alternativos, com plataformas como o consumidor.gov, que nós temos disponibilizados na Senacom, talvez ajude e possibilite naqueles planos ou naquelas operadoras que não servem suficientemente a qualidade perante o consumidor, para que tornem um serviço de melhor qualidade. E traz uma insegurança no momento de pandemia que muita gente está demandando mesmo o atendimento. Não é? Porque tem uma precariedade de atendimento de outras doenças que não apenas a Covid-19, a própria Covid tem atendimento, as pessoas ficam com receio de mudar de plano, de ficar sem essa cobertura agora. Não, tem o problema sanitário, tem o problema que essa elevação dos valores desse reajuste acarretam, sem dúvida nenhuma, a inflação, tem o problema econômico, portanto, e que só tem uma solução, que é a vacinação. E aí o caos é que nós não temos ainda um projeto de governo para ocasionar a vacinação premente. Então, quer dizer, enquanto o poder público não ocasionar mecanismos próprios para que a vacinação ocorra, como no mundo todo está sendo feito, nós não vamos ter a solução do nosso problema, o nosso problema econômico. Porque esse reajuste, por exemplo, vai ocasionar a inflação. Junto com alimentos, com educação, são os fatores que elevam a inflação. Não adianta falar que o país está passando por dificuldades, não se tem dinheiro. Lógico que não se tem dinheiro, então a gente tem que trabalhar. Como que vai trabalhar? Fazendo com que haja vacinação. E é um mês em que tem correção também, por causa de tem tributos, tem IPVA, IPTU, mensalidade escolar, muita coisa que deixou de ser corrigida no ano passado, que vai ser atualizada agora, não é? Está represado esse aumento. E tem uma circunstância também que é colocada pelos planos de saúde, que é não querer aqueles planos individuais, não é? Exato. Isso vem diminuindo muito e a pessoa pode não estar vinculada a uma empresa. Então, é uma situação bastante complicada, porque a gente vê o surgimento de MEIs, que é o microempreendedor individual, porque não acha emprego, então é meio que uma informalidade, e aí a pessoa tem que buscar uma alternativa sozinha. Porque para as próprias operadoras ou administradoras é caro demais exercer a atividade perante o plano individual. Então fica cada vez mais difícil e você tem os planos coletivos que acabam sendo mais suficientemente úteis perante o mercado. Então, é mais conveniente a atividade. Agora, esses coletivos também terão reajuste? Terão um reajuste, e aí esses reajustes serão os próprios, em razão da mudança de ano, e daquilo que também houve um represamento. Agora, por faixa etária, o que pode ser aplicado? O montante daquilo que naturalmente ocorreria no contrato, em razão daquilo que foi pactuado, e naturalmente aquilo que muda anualmente. E aí você pode ter perante os planos, respectivamente, uma tentativa de composição. Aí junto à ANS, aí junto ao consumidor.gov, e aí as entidades de classe, muitas vezes, se cotizando e buscando o diálogo. Eu não recomendo a judicialização. Por que eu não recomendo a judicialização? Porque nós temos ações demais. Pode demorar. E tem muito litígio. Eu acho que o diálogo, eu acho que a utilização das plataformas para soluções alternativas, elas são muito mais convenientes do que a busca pela busca do litígio. Agora, doutora Armanda, e a situação daquelas pessoas que perdem o emprego agora e tinham plano através da empresa? Elas continuam tendo direito a esse plano nas condições que eles estavam, só que tem que assumir o custo? Tem que assumir o custo. E, veja, muitas delas acabam perdendo, porque o inadimplemento é um dos motivos de rescisão
do seguro, não tem como, ou do seguro, do plano. E aí você, passando a mais de 60 dias sem pagar o plano, você tem o plano cortado, você é notificado no 50º dia anterior aos 60 dias de inadimplemento, e aí não tem o que fazer. É um drama. Agora, se a pessoa tiver condição financeira, por exemplo, com a indenização, ela pode manter as mesmas condições do plano? Ela pode, desde que seja pactuado, desde que tenha havido um consenso entre a empresa e o plano de saúde. Aí isso tem que ser acertado no momento da demissão. É porque a lei preserva esse direito por algum tempo, exato, né, para o trabalhador, mas desde que ele consiga bancar. Isso tem que ser negociado e depois os custos vão ser arcados pelo próprio empregado que saiu, o ex-empregado no caso. Né? Agora o reajuste começa a valer a partir deste mês e parcelamento. É em 12 meses, se a pessoa quiser pagar tudo de uma vez, ela pode. A priori, o que foi determinado foi 12 vezes, mas eu não vejo problema nenhum de se antecipar. Eu preciso verificar como que vai ser emitido o boleto à vista. Acho que provavelmente o boleto vai dar essa oportunidade também, né? Agora, não tem muito o que questionar esse reajuste, não, né? Não tem. O reajuste, ele é legal, ele não é abusivo, mas veja, eu poderia dizer que ele é imoral. Ele é legal, ele não é abusivo do ponto de vista da legalidade, mas ele não poderia, ele seria viável do ponto de vista daquilo que, do momento histórico, político, econômico que a gente vive, ele não precisava acontecer. Eu acho que Mas aí os planos acabam alegando também que eles tiveram um custo muito maior, até em função da pandemia, da assistência que tiveram que prestar, né? Pois é um problema muito sério, mas a gente vive uma situação limite. A gente vive a pandemia, veja, acho que um momento igual só em 1918 com a gripe espanhola. Então, por mais eu acredito plenamente no mercado, eu acredito na liberdade econômica plena, mas eu vejo que nós vivemos um momento de exceção. Nós tivemos o ano passado aí a postergação de vários pagamentos, as empresas na questão de tributos, e aí começa a voltar tudo de uma vez. Né? Mas, Denise, eu acho que em situações de exceção, a composição, o diálogo, e principalmente de todos os lados, o componente solidariedade tem de existir. Veja, aliás, solidariedade tem sido esquecido por diversos órgãos e instituições do nosso país, né? Vários escritos sobre isso, inclusive. Agora, como ex-secretário nacional do consumidor, o senhor vê essa possibilidade de diálogo? Porque a gente sempre teve muita limitação, né? O plano ele é importante no momento que você precisa, quando você fica doente, mas sempre tem esse questionamento, né? Coberturas que eles não asseguram no momento que você precisa, reajuste. É muito alto. Eu acho que aqui tem uma particularidade. A Secretaria Nacional do Consumidor, ela continua em todos os momentos mantendo uma linha mestra, mesmo atualmente, muito interessante, muito centrada no bom senso, no equilíbrio. Ela vem mantendo. Eu acho que há vários governos, independente de quem está no governo, as diretrizes são pautadas pelo bom senso. E o bom senso sempre leva ao cumprimento da lei. E o cumprimento da lei leva ao objetivo principal, que é o equilíbrio. Então, eu acho que aqui nós precisamos ter o equilíbrio. Sabe por que eu estou falando isso, Denise? Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele leva em conta a harmonização, nem tanto a atividade de defesa do consumidor próprio, mas também o setor produtivo. E o setor produtivo e a defesa do consumidor juntos levam a essa harmonização, que isso junto faz com que o desenvolvimento ocorra. É porque normalmente os planos são caros. A maior parte deles, pelo menos aqueles que funcionam, que dão assistência no momento que você precisa, eles são muito caros. O custo é elevado e tem uma atualização sempre acima da inflação. Eles dizem que é pela incorporação de novas tecnologias, novas assistências e exames. O custo deles também é caro. A gente tem que analisar desse modo. A gente não pode ter também uma visão cega, só pró o consumidor. Tem que ter uma visão
aqui no sentido da harmonização. Poxa, eles têm um custo, porque se eu destruo também a atividade produtiva, no final do dia eu destruí também a defesa do consumidor. Claro, eles estão tendo esse custo, mas não acompanha, por exemplo, reajuste salarial e inflação. Nesse momento histórico, eu acho que a gente deveria ter um sobrestamento, principalmente por conta dessa anomalia que a gente vive. Eu conversei aqui com Armando Rovai, que é professor de Direito do Consumidor e Empresarial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e secretário nacional do Consumidor. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Denise. Boa noite, Luciana.